E aí galera, faz tempo que a gente não grava, faz tempo que a gente não se vê. Desde o Papo de Profeta. Eu tava pensando em trazer uma nova ideia. Mudar um pouco o nome do canal, né? Tava pensando em Kairos. Sei lá. Sei, vamos ver o que dá. Tô aqui na minha laje, não tá reformada ainda. Cara, queria bater um papo com vocês. Referente a alguns assuntos aqui. E são papos que precisam. Cara, primeiro eu vou começar com o tema da mensagem, Kairos. Kairos em grego significa um momento oportuno, certo ou supremo. Na mitologia grega, deus do tempo oportuno, o deus usado também em teologia para descrever a eternidade. O Cronos, né? O tempo de Deus. Cara, hoje eu tô com 36 anos. Quando eu comecei lá o Papo de Profeta, eu tinha faz uns 10 anos, eu acho. Por volta de 26 anos, era mais menino, a ideia era diferente, as ideias eram diferentes, os meus sonhos, a minha ideia de falar era outra, né? Cara, nesse tempo, eu vou começar a bater um papo do que aconteceu, cara. Nesse tempo, que pegou? Eu casei, tenho duas filhas, né? Tenho um terceiro filho, tenho três filhos, na verdade. Duas filhas moram comigo. A Clarice, o meu primogênito, a Lana, minha caçula, e minha esposa. Eu fui expulso da igreja, cara. Que legal isso. Depois eu vou contar no meio da história como que eu consegui ser expulso da igreja. Eu fui expulso de uma igreja protestante. Na verdade, eu fui convidado a sair. Tá, mas pra você entender por que o Leonardo é quem ele é, precisa entender como que o Leonardo nasce. Leonardo ele é filho do Martins Jesus Lima, brasileiro, carioca da gema, pagodeiro e filho da Norma, baiana de Irecê. Tá, as duas pessoas se juntaram, casaram. Lembrando, como tá vendo aí, eu sou negrão, né? Então eu tenho um pé na religião afrodescendente. Eu gosto do samba, eu gosto do batuque, eu gosto do ziriquidum, gosto de tudo. Bom, eu sempre fui um cara voltado pra fé e voltado pro espiritual. O meu espiritual sempre foi muito forte, eu sempre acreditei em tudo, desde a mitologia grega quanto a mitologia nórdica, a mitologia afrodescendente, qualquer outro tipo de cultura. Eu aprendi a te respeitar. Só que o Brasil, que é estado laico, não é laico. É, a gente afirma que é um só Deus. Na verdade, não é um só Deus, cara. Aqui nesse país não dá para ter um só Deus. São várias crenças. É, é a benzedeira, é a pessoa que fala assim: um quilo mata engorda, é a garrafa d'água na porta de casa. São várias culturas. Esse país ele é fantástico pelo que ele é. Isso que é da hora do Brasil. Vou chegar lá na frente ainda, eu vou cortar depois alguma coisa. Nem sei se eu vou editar, vou mandar do jeito que tá. Primeiro você precisa me conhecer pra você saber como que eu sou. Tá, qual que é a questão? Eu sou um cara. Eu sou protestante. Léo, o que é ser protestante? Cara, eu sou um discípulo do Lutero, eu acredito na reforma protestante. Mas, teoricamente, hoje eu sou cristão, sou crente. Mas aí complica quando você faz essa pergunta, porque assim, Léo, você é crente como Edir Macedo? Não, fui de lá, fiquei 10 anos lá. Não. Como o Davi Miranda, o falecido? Não.
como apóstolo, não. Cara, como você é? Eu sou um cara que eu acredito na divindade de Cristo, acredito na Trindade, acredito no poder supremo, acredito nas escrituras, creio que elas são verdadeiras, só que não creio que elas são suficientes. Não creio que elas expliquem tudo. Não creio que nela tem todas as respostas para soluções e todas as respostas para problemas. Você viu que legal? Eu acredito na Bíblia. Eu creio que ela é verdadeira, eu creio que ela é importante, eu creio que ela é necessária, só não creio que ela é suficiente. Lembra, eu falei na escritura, eu falei em Bíblia, eu falei no cânon, naquilo que foi formado por homens. Eu não estou dizendo em Deus. Não entendi. Quando eu falo que a Bíblia não é necessária, quando a Bíblia não é necessária, eu não estou dizendo que o Deus da Bíblia não seja. Eu não estou dizendo que o Jesus da Bíblia não seja. Mesmo porque a Bíblia ela não pode ser avaliada como regra de fé ou qualquer outra coisa. Certo? E, então, hoje é. Deixa eu olhar aqui no meu computador, dia 29/3/2021. Fiz o teste pro Covid-19. Eu fui lá olhar. Dá lá detectável. Não dizem que é positivo nem que é negativo. Esse detectável eu entendo que seja positivo. Cara, qual que é o maior problema? O maior problema é que a gente perdeu a fé, cara. A gente perdeu aquilo que a gente pregava, aquilo que a gente vivia, deixou de ser solução para aquilo que não é mais. Fizemos arminha nas eleições e o nosso motivo. Opa, não posso fazer esse gesto, né? Supremacia branca, né? O negrão fazendo esse gesto aí ferrou. Mas beleza. Vou até defender o Bolsonaro, mano. Mas qual que é a questão? Nós não podíamos mudar o foco. Então, nas eleições fizemos a arminha. E ainda falamos, ó, a gente não precisa de um pastor, a gente precisa de um presidente. Precisa de alguém que acabe com a corrupção. Eu não vou estender muito nisso pra você entender quem eu sou. Volto nesse tema depois. Então eu vim de uma família espírita. Quando eu falo espírita, complicou porque o espiritismo ele é dividido em várias vertentes. Desde o kardecista até o cara da Umbanda até o cara do Candomblé. Eu aprendi a respeitar as entidades, eu aprendi a não demonizá-las. Porém, durante um período da minha vida, período de 10, 12 anos, cara, eu congreguei na Igreja Universal ali. Então, pra mim, quando eu vi alguém falar de um orixá, eu era orientado que o orixá era demônio. Eu não tô falando da igreja, tô falando da minha experiência de vida. Aquilo que foi me ensinado. Então, eu fui poldado ali a não ter o politicamente correto. Ó, o caboclo não sei do que é demônio. O Exu é demônio. Aí eu cresci nesse mundo. Só que chegou um tempo na minha vida que ferra, né, cara? Você começa a falar, porra, tudo é demônio? Tudo é demônio? Será que é isso mesmo? E aí a gente tá em 2021 agora, pandemia mundial, ninguém resolve nada. A fé morreu. A gente não consegue nem no âmbito da ciência, nem no âmbito da fé. Porque uma não anda mais junto com a outra. Na verdade não foram projetadas para andar uma com a outra, né? E, cara, o mais foda de tudo isso, hoje com 20. Deixa eu ver, 20 não, pô, 36 anos. Olha eu pensando que sou um menino ainda. Aí você fala, pô, a gente se perdeu em tudo. Então, com 7 anos de idade, os meus pais, adeptos à religião afrodescendente, foram num centro lá. Cheguei num centro lá, existia um processo chamado processo de da passe dentro da religião. É um
processo de purificar é um processo de mil coisas. Segundo a fé e a cultura de cada um daquele que acredita naquilo que tá praticando. Cheguei lá, 7 anos de idade, isso faz aproximadamente 29. Chegou a entidade e fez um passe em mim, né? Que é um corpo chegar próximo ao outro, como se fosse um cumprimento. A entidade, o rapaz que estava possuído pela entidade na época não conseguiu. Ele olha pra mim, para no meio, menino de 7 anos, olha lá pra trás pra um cara que estava sentado. O centro é um centro em Ribeirão Pires. O nome do pai de santo da época chamava Pai Darcy. Se alguém conhecer depois, coloca aí. Pai Darcy olha pro cara e fala: mano, não dá pra trocar ideia com o moleque. O moleque é do menino de branco, homem de branco. Cara, a minha vida inteira eu procurei ser homem de branco. Cada cultura, cada lugar que eu ia, cada pessoa chegava e atribuía a ele o homem de branco. Então fui pra igreja evangélica, fui pra assembleia, cara. O homem de branco é Jesus, cara. É Jesus? Os caras falaram: é Jesus, cara. Certeza que é ele. Que é só ele que tem esse poder. Beleza. Algum tempo da minha vida eu acreditei que o homem de branco seria Jesus. Quando você conversa com alguém adepto da religião, fala: o homem de branco é o Oxalá. Outros vão falar: é o Omulu. Cada um começou a pender pra você. Cara, eu tive experiência espiritual de várias formas, de falar assim: mano, tudo deu errado e tudo deu certo. Eu sou um cara de personalidade forte. Como assim? Eu sou o cara que, se o mundo tá acabando, eu acredito que eu posso vencer o mal. Não é um vírus mortal que vai me matar. Ah, é o Covid-19, é o SARS-CoV-19. Mano, não importa que porra que é. O que importa é que eu sei que o meu criador ele não dorme, nem de dia nem de noite. O meu slogan de vida é essa pegada assim, ó. Se porta não se abrir, janela se fechar, eu derrubo parede. Sem ideia. Só que nem sempre dá certo. O porquê? Porque quem tá ao seu redor às vezes torce pra você cair. Olha lá, o Bonzel não diz que tudo ia dar certo, agora tá doente. E eu cresci nesse jogo. Aí chegou um certo dia na vida, eu conheci umas pessoas, e aí foi onde começa a minha história na Universal. Quando eu cheguei na Universal, filho do Martins lá e da Norma que eu crio lá que eu conto lá no começo do vídeo, os caras falam assim: ó, mano, não importa o que a sua mãe é, o que importa é o que você vai ser. Os caras colocaram dentro de mim o espírito do tal homem de branco que me protegeu lá atrás. Falei: mano, eu acho que o homem de branco é daqui. Eu acho que esses caras servem ao homem de branco. Se não for Jesus, é o Deus. Se não for Deus, é alguém. Mas tem que ser alguém. Fui lá. Fiquei algum tempo da minha vida, tanto profissionalmente quanto espiritualmente, algumas coisas deram certo. Eu fui moldado dessa forma. Fui moldado a acreditar no sobrenatural, a buscar a explicação do sobrenatural, a entender, acreditar nas escrituras e ao mesmo tempo desacreditar de quem está falando pra mim. Porque o meu primeiro dia na Universal foi assim, ó. Aqui ninguém diz lei, a lei vem de Deus. Tudo você vai consultar nas escrituras. Falei: gostei, mano. Os caras tão coerentes. Só que quando eu começo a questionar, quando eu começo a me tornar questionador, quando eu começo a estudar, as coisas começam a fugir. Não é mais ou menos isso, né? Não é isso que os caras querem. Pô, os caras não querem um cara pensante, né? Eu já era um cara pensante. Eu já era o cara que pensava: pô, agora são 2 cegos ou é um só? Agora é a Bíblia de 66 livros ou a Bíblia de 77? Eu acredito no Deuterocanônimos ou não acredito?
Maria é mãe de Deus ou não é? Maria é intercessora ou não é? E aí tu vai conversar com o católico e ele fala, mano, vocês estão comendo bola. A gente vê ela como um símbolo. E aí fica um lado meu querendo respeitar e um lado meu querendo socar. Falando, não, tá errado. Tá. Fiquei um tempo lá, acabei saindo. Chegou um tempo da minha vida, acho que 2012, 2013, eu fui pra Assembleia. Já tinha lido a Bíblia, eu li a Bíblia 5 vezes. Li a Bíblia 5 vezes. Eu sou apaixonado pelas cartas de Paulo. É claro, o nosso português ele não é perfeito mesmo, porque o português ele é complexo. Tem muita gente que, dependendo do assunto, vai falar e vai ser melhor doutor que eu. Eu tenho uma tese. Deus não se explica. Não dá para estudar Deus. Porque se eu estudar ele, ele deixa de ser Deus. Né? Ele é qualquer outra coisa menos Deus. Tá, fiquei um tempo lá. Aí chegou um dia eu ministrei num culto de sábado. E eu preguei, acho que é Gálatas 3, eu nem lembro o texto, eu vou dar uma olhada aqui. Calma aí. Gálatas 3. Deixa eu só ver aqui se é isso mesmo. Dá uma olhada aqui. Mas beleza, vou começar aqui do 9, tá? Eu vou ler o capítulo inteiro, só pra gente não se perder. Eu não lembro o versículo que eu preguei, mas a ideia que eu queria dizer é que toda sorte de doença ou maldição foi levada por Cristo. Em Gálatas 3 diz assim, ó: Insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecer à verdade? A vós perante os olhos de que em Jesus Cristo foi evidenciado crucificado entre vós. Só quisera saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vocês são insensatos, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Será em vão que tenhas padecido tanto? E se isso também foi em vão, aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Assim como Abraão creu, eu lhe fui imputado como justiça. Sabei, pois, que os que da fé são filhos de Abraão. Ora, tem da Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão de ti benditas em ti. De sorte que são da fé, que os que são da fé são benditos como crente Abraão. Todo aquele, pois, que são das obras da lei, estando debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer nessas coisas escritas ao livro. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo vive pela fé. Bom, vou parar aqui no 12, no 11, que eu acho que é legal. Cara, eu quis falar naquele dia o que o texto diz. Que é evidente que não dá para viver por regra. Quando o Paulo fala de lei, ele tá falando, não dá para viver por regra. Mano, é pela fé. Ou eu creio, ou eu não creio. Ou eu creio que ele levou sorte de doença, de maldição, ou eu não creio. Tá. Eu creio nisso. Eu creio que eu posso tomar veneno, que nada vai me afetar. Desde quando essa fé seja inteligente. Mas aí no 12, vou voltar aqui só pra eu entender o raciocínio, pra ver se eu não perdi. Ora, a lei não é da fé. Ora, a lei não é da fé. Mas o homem que diz essas coisas, por elas viverá.
Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que de Abraão chegasse. Mas o 17 ele diz assim: Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não a invalida de forma a abolir a promessa, porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, deu gratuitamente a Abraão. O que ele está dizendo, mano? A fé ela não vem da lei. A fé ela vem de uma promessa, e a promessa é fé. 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas que veio a fé, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestivos de Cristo. O autor, que é Paulo, ele é bem claro. Ele fala, mano, você acredita no Jesus? Tá nas costas dele. Sem ideia, sem massagem. Então eu vivi a minha vida por isso. É por isso que eu vivo. Exemplo. O problema não é você tomar café ou Coca-Cola, vinho ou qualquer outro tipo de bebida. Porque o que condena o homem não é o que entra. Às vezes o que entra, a gente vai fazer ele sarar. Ou vai pro lugar, vai pro estômago e depois se resolve no banheiro. O problema é o que tá aqui. Porque o que tá daqui você não sabe de onde vem. Cara, isso é demais. Então, no dia da minha expulsão da igreja pentecostal, eu preguei isso. Que não tem mais obras de macumbaria, mesmo acreditando e mesmo crendo que tem coisas que ainda não são explicadas. Eu não estou dizendo que essas coisas não existem. Eu estou dizendo que quando você entrega a sua vida, a sua fé e dobra o seu joelho para Jesus, não tem mais ideia. Ele, ele é o ser supremo. Entregou para ele. Entregou para ele e já era, sem massagem. Então eu fui convidado a sair por ideias religiosas, porque eu acredito que a Bíblia não é suficiente. Cara, você tem o Google, você coloca lá e lê a Bíblia. O problema não é ler a Bíblia, o problema é conseguir tirar o espírito da letra e trazer para sua vida. Esse é o problema. É você achar que no meio da pandemia agora, a gente está em pandemia. O Léo a gente precisa de ajuda espiritual. Precisa de uma igreja aberta. Cara, eu não acho que precisa de igreja aberta. Eu acho que a igreja tem que estar fechada. A igreja tem que estar totalmente fechada. Você é louco, cara. A gente precisa de ajuda espiritual. A igreja precisa estar fechada. A igreja precisa estar aberta. A gente precisa de alguém para acolher o povo nessa situação. Não, não precisa. Se as pessoas que acham que precisa de uma igreja aberta para acolher essas pessoas, eles não entenderam o Gálatas 3. O que é Gálatas 3? Joga no colo de Jesus, vai chorar no quarto. Teoricamente, chorar na cama que o lugar é quente, sozinho. Porque você não arrisca outra pessoa. Precisa fechar para não colapsar a saúde. Os caras não têm estrutura, os caras não sabem nem como tratar. Mesmo porque nós somos de um país subdesenvolvido, não temos presidente. O segundo cara com maior qualificação é um ex-presidiário. O terceiro é um fanfarrão, que é o Ciro. Isso são opiniões minhas, do Leonardo. O Jair não é capacitado para ser presidente.
O mais capacitado é o Lula. E sendo o Lula é um ex-presidiário e tem mil outras coisas, mil outros problemas. E o terceiro é o Ciro. Não vou votar no Ciro porque a treta é entre Lula e Bolsonaro. Chegamos nesse nível. O cara colocou o ministro Pazuello lá, cara que estava acostumado a dar tiro, não é a função dele. O quarto cara, e talvez o melhor qualificado, é o Cabo Daciolo. Vemos ele como um louco da fé. Bom, mas depois a gente grava mais que o tempo tá passando, eu vou soltar por tempo.